construindo ponte. Zona independente, visão de zona independente. A batida de samba do beat pesado. Cada artista aqui é soldado do legado. Do gueto ao palco, do verso aos play. Se não tem espaço, a gente abre a lei. Zona independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento surpreendente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Reggae, rock, trap, poesia marginal. Tudo que é raiz se encontra no instrumental. O palco é a rua, o micro é nossa espada. E cada rima é bala contra a mente apagada. Grafite é reza no muro rachado. Break é protesto, corpo coreografado. No underground, nas vielas, nas telas. A gente é a cena, as vozes, as janelas. Zona independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Não tem padrão, não tem censura. Tem coração e voz que fura. A bolha é o medo, a estrutura. E mostra a alma da rua mais pura. Que é mais que som, é sentimento. Zona independente, é cultura em movimento. Se a voz é livre, a mente voa. Se o mundo fecha, a gente doa. Na rima, no som, na dança, no traço. A arte, o horizonte, guerra, mas também é abraço. Crescemos no corre, de canto em campo. Onde o grito é arte e o silêncio é branco. Cada verso é um tijolo construindo ponte. Zona independente, visão de zona independente. A batida de samba do beat pesado. Cada artista aqui é soldado do legado. Do gueto ao palco, do verso aos play. Se não tem espaço, a gente abre a lei. Zona independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento surpreendente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Reggae, rock, trap, poesia marginal. Tudo que é raiz se encontra no instrumental. O palco é a rua, o micro é nossa espada. E cada rima é bala contra a mente apagada. Grafite é reza no muro rachado. Break é protesto, corpo coreografado. No underground, nas vielas, nas telas. A gente é a cena, as vozes, as janelas. Zona independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Não tem padrão, não tem censura. Tem coração e voz que fura. A bolha é o medo, a estrutura. E mostra a alma da rua mais pura. Que é mais que som, é sentimento. Zona independente, é cultura em movimento. Se a voz é livre, a mente voa. Se o mundo fecha, a gente doa. Na rima, no som, na dança, no traço. A arte, o horizonte, guerra, mas também é abraço. Crescemos no corre, de canto em campo. Onde o grito é arte e o silêncio é branco. Cada verso é um tijolo construindo ponte. Zona independente, visão de zona independente. A batida de samba do beat pesado. Cada artista aqui é soldado do legado. Do gueto ao palco, do verso aos play. Se não tem espaço, a gente abre a lei. Zona independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento surpreendente. Na luta, na fé, no som, no repente. Se é pela cultura, tamo junto pra sempre. Reggae, rock, trap, poesia marginal. Tudo que
guerra e se encontra no instrumental. O palco é a rua, o micro é nossa espada. E cada rima é bala contra a mente apagada. Grafite é reza no muro rachado. Break é protesto e corpo coreografado. No underground, nas vielas, nas telas. A gente é a cena, as vozes, as janelas. Sou independente, aqui ninguém se vende. Onde a arte é resistência e o talento atraente. Na luta, na fé, no som, no repente. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Zona Independente. Eu sou o Vinícius Pimentel. E antes de mais nada, quero pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar a live. Hoje eu vou estar conversando com uma galera que tem um som pesado e de protesto, que é o que a gente precisa hoje. Botar esse ódio todo pra dentro desses governantes, filhos de uma rapariga velha, pra fora. Vou botar na central aqui, porque o meu operador, pra variar, vocês já estão vendo isso nas últimas lives, meu operador está preguiçoso, não quer trabalhar mais. Ganhou aumento de salário, o que ele ganhou de aumento de salário, ele parou de trabalhar. Por que pareça, funcionou em efeito rebote. Então, hoje comigo aqui, batendo um papo, a banda Estafa. Rapazes, sejam muito bem-vindos. Primeiro de tudo, vamos daqui pra cá se apresentar e o que faz na banda. Vamos lá. Bom, eu sou o Léo, sou o guitarrista da banda. Eu sou o Lucas, eu sou baixista. Eu sou o Renan, sou baterista. Eu sou o Índio, sou o vocal aí. Você é o vocal? Vocal. O Renan eu já conheço de um tempinho da Aroni. Isso, Sim. fazia parte também. Comigo Ninja, também, né? comigo também. Isso. Aí, querendo ou não, a pandemia acabou afetando a banda, né? Tem um assunto aí, é, e aí a gente conseguiu juntar um time legal aí para continuar a dar andamento no andamento de musicista, de ter essas bandas de protesto tudo certinho. Mano, como é que surgiu a ideia como surgiu e quando surgiu o projeto da Estafa, a ideia de fazer Estafa? Legal, eu acho que eu consigo dar uma introdução que o pessoal consegue complementar. Cara, a Estafa, ela surgiu ali basicamente com o término do Aroni. Uhum. Esses rapazes aqui que estão conosco já tocaram numa banda um pouquinho do passado do underground de São Paulo chamada Orkneys. Bem do passado. E a gente se conhecia. Com o encerramento da banda Aroni, eu e o Renan, como a gente tocava junto, a gente sempre quis se movimentar para ter uma nova banda. E daí a gente conseguiu um contato com os meninos, eles já se conheciam de algumas outras bandas que eles tentaram tocar juntos. E daí começou a surgir o embrião que hoje é a banda Estafa. Isso basicamente ali em meados de 2022 para 2023. Pode crer. Não sei se eu cheguei a responder diretamente a sua pergunta, mas o protesto ele sempre teve ali. A ideia do nome da banda não estava ali no começo. Ela foi surgindo com o tempo. A gente entendendo o significado da banda, o significado da palavra estafa, da condição estafa, e aí teve toda essa associação com o que a gente queria fazer, pegando tudo de experiência que era de um passado da Orkneys, tudo que era de experiência do passado mais recente, que era do Aroni, para colocar nessa banda e trazer o peso que a gente está trazendo hoje. Só pra complementar um pouco, né? Eu conheci o Renan acho que em 2014, eu não lembro. Assim que a gente tinha... O Renan teve uma banda anterior, teve várias bandas na verdade, né? E aí, alguns amigos em comum, a gente sempre aquela ideia de falar, mano, vamos fazer um ensaio aí, tirar uns covers pra ver o que acontece e tal. E aí eu conheci o Renan, né? Na época não deu certo, a gente fez aqui um ensaio, né? E aí não deu certo, mas a gente manteve essa amizade, né? E aí sempre mesmo com essa ideia com as ideologias muito parecidas, né? Tanto a ideia de som, quanto a ideologia política ali e tudo mais, né? E aí de 2018 pra cá aconteceu uma desgraça aí no Brasil, né? Que a gente sabe o que é, né? E aí a gente tinha até outros caras envolvidos no projeto, né? Tem um mano que é do embrionário ali, que tocaria com a gente, que era baixista, né? Que ele teve um câncer, ele faleceu e tal. E aí o Renan falou, mano, tem um vocalista aí que tocava comigo, e eu já conheci o Aroni, né? De vídeo, né? De ouvir o Aroni e tal. E a gente começou o projeto com outro baixista, e aí o cara teve que sair da banda, enfim, muitos profissionais. E o Lucas, que é um cara que sempre tocou comigo, né? Sempre
né, a gente é amigo fora da banda e tudo mais, todo mundo, né? A gente é amigo fora da banda e eu falei, mano, tem um baixista aí que o maluco segura as pontas e ele é responsa pra caralho. E se veste de branco. Ele finge que segura as pontas, né? E se veste de branco que eu sou exclusivo, eu sou único. O baixista já não faz nada na banda, tem que se destacar em alguma coisa, né? Mano, o Estafa é um nome forte pra caramba. Vem do desgaste. Sim. E por que Estafa? Aí eu vou emendar com outra pergunta. Vocês teve o Arone lá, Sim. porque montaram uma nova banda e talvez excluir uma outra banda que talvez já tinha uma trajetória. O Arone ele acaba parando suas atividades na volta da pandemia, a partir do momento que a gente começou a se vacinar de fato. Só que eu acho que naquele momento existia um desgaste em muitas outras bandas. O Arone foi uma das bandas que acabou parando o ciclo dela ali. E eu acho que foi a melhor coisa a ser feita, dado o fato que, a gente estava muito tempo sem tocar. 2, naquele momento a gente precisava reestruturar a banda, e aí não é uma coisa que eu vou falar aqui pro nosso baixista, mas a gente estava precisando de um baixista naquela época. Então os baixistas na época eles estavam meio escassos, então a gente estava até estudando trabalhar com o baixista. E aí ele acabou saindo da banda no momento que a gente estava voltando, então deu aquele desgaste. E eu acho que o Arone ele se encerrou, as atividades do Arone se encerraram com relação à perspectiva daquele momento, que era, a gente está muito tempo sem tocar, a gente está precisando procurar novos músicos, a gente também está enferrujado, então existe tudo isso. Com relação ao nome da banda Estafa, a gente percebe que a estafa física, a estafa mental, ela está nas pessoas. Só que as pessoas elas não sabem que isso se chama estafa, elas não conseguem compreender que isso é oriundo de um sistema que faz a pessoa ter essa condição. E as pessoas elas estão no trem, elas estão no transporte público, elas estão numa escala 6x1, elas estão nas dificuldades do dia a dia, carregando a estafa consigo. Então eu acho que o nome estafa foi mais para exemplificar o que significa de fato a estafa física, a estafa mental, e colocar nas pessoas que esse tipo de movimento da vida delas talvez seja um movimento que elas precisam parar e pensar um pouco. E esse tipo de pensamento vem na visão das nossas músicas, vem na visão do conceito de passar essa palavra, digamos assim, né? No começo da banda a gente tinha várias possibilidades de nome, e eu acho que o Estafa foi quando a gente cunhou esse nome, quando a gente pensou no nome, foi justamente para trazer essa visão, para trazer essa versão. As pessoas se incomodarem em escutar o nome Estafa e quererem pesquisar sobre Estafa, além da estafa que está sendo cantada na frente delas. Porque eu penso assim, se um trabalhador que gosta de um som, ou até mesmo que não gosta, passa a gostar a partir do meu som, a partir do nosso som, ele vai entender o que significa. E aí ele pode se revoltar com isso. Então a banda de protesto, ela parte justamente da pessoa acordar, ela abrir os olhos para entender que aquela dor física, que aquela dor mental, que aquela dificuldade que ela tem de levantar da cama, só existe porque está acontecendo alguma coisa naquele entorno dela. O materialismo da vida dela se destrói a cada dia mais por essa depressão, por essa estafa, por esse burnout que ela está tendo, sabe? Só fazer um colóquio, um adengo, Sim. voltando lá no Arone lá. Sim. Eu fui até pegar aqui, porque é salvo na minha playlist, Bala de Borracha. Que música do caralho. Que música do caralho. E o seu vocal nessa música do caralho. Mano, hardcore, no metal, crossover. Como é que junta tudo isso aí e bota no protesto e faz essa... Porque uma coisa acaba casando com a outra, mas o casar não quer dizer que vai ser perfeito. E vocês conseguem fazer isso, colocar isso muito bem pela trajetória de vocês. Como é que faz isso? Como é que é o processo? Cara, eu acho que vai muito natural, assim, tipo, todo mundo aqui tem influências que são muito parecidas, mas também são muito diferentes. Sim. Tipo assim, sei lá, minha banda favorita é Alice in Chains, que não é crossover, não é new metal, não é hardcore, né? E aí cada um ouve uma coisa diferente, mas a gente tem ali, né? E há divergências até entre os fãs do que ela é realmente. É, exatamente. Se ela é grunge, se ela é hard rock. Metal, né? Exato. E aí, assim, eu acho que isso é muito natural, porque a gente tá ouvindo ali, né? A gente não tem a cabeça fechada, tipo, mano, a gente só ouve né, um tipo de som. Sim. Né? E aí, quando a gente tá criando, né? Geralmente eu começo a criar ali, né? E falo, mano, tem um riff aqui e tal. E aí sai natural, tipo, de, pô,
esse riff aqui, pô, tem uma influência de tal coisa, esse riff aqui tem uma influência de tal coisa. E não é assim, hoje a gente vai criar uma música que ela soa new metal, hoje a gente vai criar uma música que ela soa hardcore, hoje a gente vai criar uma música que ela é mais crossover. Não, a gente só cria. E aí vai, tanto é que nos nossos shows, né, tem as músicas que têm uma pegada um pouco mais new metal, tem as pegadas mais hardcore, mais pesadas, mas soa muito natural, não é uma coisa que é forçada, a gente assim, tipo, mano, vamos criar uma música hoje que é isso, sabe? Até complementando, né? Quando normalmente o Léo traz algum riff, como a gente tá tocando já faz um tempo junto, a gente já consegue meio que antecipar o que o outro vai fazer. Então, que nem eu toquei com o Léo, a gente tocou junto acho que uns 5, 6 anos. Então, eu já sei mais ou menos a parte que ele vai fazer, uma parte mais leve, vai atacar. Então eu já conheço bem o Renan, agora a gente já se entrosou mais. Que é a cozinha, né? Exatamente, então eu já sei mais ou menos onde ele vai colocar uma virada, que ele vai atacar, onde eu consigo acompanhar com o bumbo, ou eu tenho que fazer uma coisa diferente. A gente vai se entrosando e aí vai encaixando ali como se fosse um quebra-cabeça mesmo. O Léo mostra o riff, a gente, putz, vamos começar daqui, vamos fazer assim, a bateria e o baixo vai ficar assim, a Windy já vai fazendo uma melodia, alguma coisa, e acaba formando ali bonitinho, fica certinho a música, né? E dando 2 dedinhos de opinião, eu acho que o termo new metal, pra mim, ele sempre foi cunhado na possibilidade de um novo metal, e não literalmente alguma coisa quadrada. Porque dentro do gênero new metal, a gente tem muitas bandas que se destacam e elas não se parecem. Sim. Então eu acho que quando a gente mistura muita coisa, a gente cria de fato um novo metal. Mas a gente não encaixa esse novo metal, por exemplo, num Korn, que eu acho que todo mundo aqui gosta. Sim. Sabe? Porque o Korn, ele tem o tipo de música dele. Então eu acho que o novo metal que a gente coloca ali na nossa descrição é basicamente esse envolto de influência, que vai desde o crossover, por exemplo. A gente pode pensar em bandas de crossover que vão levar desde o Municipal Waste, sabe? Que se você considerar não tem nada a ver com o Deftones. Só que com a influência de Deftones e uma influência de Municipal Waste, a gente consegue fazer um som próprio. A gente consegue fazer um som autoral que vai ser taxado dentro desse rótulo que é chamado de new metal. Só que o new metal não necessariamente é o new metal que fica tão em voga quando você pensa, por exemplo, no Limp Bizkit ou no Linkin Park, sei lá, sabe? Eu acho que as influências... Acho que também varia muito também do estilo do vocalista também. Você citou bandas aí que tem vocais completamente diferentes. Exato. Que são características muito específicas. O Fred, ele tem aquela coisa mais do... Tipo, ele puxa muito pro hip hop, né? Bem rimado. Aí você tinha o Chester, que era uma coisa mais melódica, com grito e tal. Você vai tendo essas variações. Você tem o core, que é uma coisa mais densa, que é um vocal mais denso. E dentro das minhas próprias influências de bandas que são voltadas pro new metal, pro rapcore nacional, eu posso citar aqui pra você o 69 Centavos, que é uma banda do começo dos anos 2000, por exemplo, que eles tinham muito essa visão de DJ, sabe? Esse new metal mesmo com DJ, aquela picape, o rap. Já o Ponto Nulo no Céu é uma banda bem mais trabalhada. E as duas, elas tendem a se encaixar dentro desse subtítulo, entende? Sim. As duas bandas são de new metal, mas uma é muito mais voltada pro rapcore e a outra é muito mais voltada pra melodia e peso da guitarra, que é muito mais assemelhando a Deftones, Mudvayne. Então eu acho que é muito isso, sabe? A gente acaba tentando se rotular em algo e no final das contas a gente está criando um próprio estilo ou entrando dentro dessas nuances que todos os estilos nos dão. Que é o que faz o rock ser tão louco, né, cara? Sim. Porque, tipo, nenhum estilo tem isso. Sim. Então, tipo, no rock você tem o rock, tudo é rock. Rock and roll, né? Tudo é rock and roll. Generalizando. Tudo é rock and roll. Mas aí você tem o indie, o grunge, o punk, o hardcore, o metal, o new metal e várias. E nenhum outro estilo tem. Exato. E dentro dessas vertentes tem as subvertentes. Sim. A gente falou, né? Tipo, new metal, você tem bandas que são totalmente diferentes, né? Então você tem o Slipknot, que é totalmente diferente do Limp Bizkit, que é totalmente diferente do System. E aí você tem, sei lá, tipo, o Flau, que é totalmente diferente. Você tem as bandas, mas é tudo rótulo. Aí voltando lá atrás, né? No grunge, né? Você tem o Alice in Chains, que é totalmente diferente do Nirvana, que é totalmente diferente do Soundgarden, e é totalmente diferente do Pearl Jam, mas é o rótulo, né? Tipo, acho que é aquela coisa que surge ali na mesma época, e aí, tipo, o cara pega aqui, essa garrafa aqui, né? Mano, coloca tudo que cabe aqui, que a gente não sabe o que é, dentro dessa garrafa, e a gente vê como garrafa d'água. Né? E a própria criação da influência das bandas que nos influenciam, muito provavelmente começou assim também. Pode crer. Um gostava muito de Black Sabbath, o outro gostava muito de Black Flag,
E aí o outro gostava muito de Dead Kennedys e o outro gostava muito de Metallica. Juntando tudo isso, surgiu uma banda que você acabou de falar, sabe? Sim. Então existe sempre isso. Eu acho que nenhuma banda, ou pelo menos não deveria, ser uma plástica perfeita da banda que ela gosta muito. Porque senão se torna basicamente um plágio, uma banda muito similar. Pode crer. Eu acho que daí que vem a criatividade, sabe? As bandas que elas tentam fazer uma coisa só, tipo assim, a gente vai ser uma banda de, sei lá, de punk. Eu acho Se que... limita muito. Ela se limita É, e então. você vê que tipo, ela não tem êxito. Né? Eu acho que as bandas que elas têm a cabeça mais aberta para experimentar outras coisas, né? Eu acho que a galera tende a, tipo... claro, que tipo, você vai alcançar um público maior, você não tá ali focado, né? Tipo, em uma coisa só. E acho que essa experimentação, ela ajuda, né? Tipo, Eu penso que a gente como artista, a gente não pode se rotular Exato. e a gente tem que se dar a liberdade de experimentar. Sim, sim, sim. Até com outros estilos também, Sim, completamente diferentes, que fujam ao conceito, você só vai saber testando. Sim. Então, pelo menos eu parto dessa premissa muito vindo com o podcast. Sim, Eu tinha sim. até então, antes do podcast, eu tinha, isso aqui já era. Depois, tipo, começou a abrir um pouco mais o leque. Vou fazer uma pergunta aqui que eu tinha marcado na minha pauta para vocês. Quais são as influências da banda musical e políticas de movimentos e ações que influenciam no som da estafa hoje? Eu acho que é bom cada um dar um... Não, cada um vai dar um... Dá um Vamos exemplo. dar um exemplo aí. Cara, eu sou muito fã da Sepultura. Então, uma banda que eu gosto muito é a Sepultura. Inclusive, na pergunta anterior, ela seria um bom exemplo pra gente falar, né? Se a gente pegar o Esquizofrenia, o Cause AD, o Arise, o Roots, o Quadra, são CDs totalmente diferentes entre si e que se adequam para um público. E também abrangem outros públicos. Então, Sepultura é uma extrema influência pra mim. Gosto muito também do Rato de Porão. Eu gosto muito do Dead Fish. Gosto muito do Ponto Nulo no Céu. De banda internacional, eu sempre fui muito fã do Deftones. Então, Deftones, System of a Down, o Slipknot, ele mais no começo, eu gostava muito do Bate-Lata do Slipknot, que me lembrava muito de Sepultura, Soulfly. Eu acho que... e o Fim do Silêncio, que é uma banda extraordinária do underground paulista, que eu sempre indico pra todo mundo, que é uma banda justamente que também faz isso que nós tentamos fazer, misturar muita coisa e gerar essa acidez no som que pira na cabeça da pessoa que está escutando um som novo ali ou que vai se engajar. Eu não tenho... Eu não sei se a pergunta foi voltada para um político. Eu não tenho um político... Não, movimentos. Movimentos, tipo... Movimentos de protesto, antifascista, revolução Sim, e tal, mas nessa pegada. A banda, ela tem uma pegada... Vocês são antifascistas. A banda Sim, tem uma total. pegada antifascista. Eu falo assim pela originalidade mesmo e voltada pro antirreacionarismo. Que são aquelas pessoas arcaicas, aquelas pessoas que querem voltar para períodos que não foram bons para a população. Eu acho que para falar da banda seria isso. O meu viés político particular do vocalista, é um viés de esquerda, voltado principalmente para a esquerda radical. Eu acho que isso resume bem todos os movimentos que eu acompanho e dou valor. E aí eu posso deixar os pessoal falar um pouquinho aí, porque eles vão ter as visões deles e as influências também. Bom, falando das influências, eu fico bastante com Sepultura também, né? Sou baterista, então o Igor e tá agora com o Eloy também são caras que pra mim tá lá em cima. A banda que não teve batera ruim, né? Não teve. Não tem Não achou um batera ruim. Não tem. ela sabe escolher bater, né? Os caras sabem. Pra mim de fora, a maior, pra mim é Slipknot, não tem jeito, desde moleque, quando eu vi primeiro o Iowa, pra mim foi um bagulho de louco, assim. Eu fiquei viciado naquilo, só ouvindo aquilo muito tempo. Tanto é que eu tenho uma tatuagem do Joy Jordison, né? Foi um dos caras que influenciaram em começar a tocar bateria. E da questão política, eu também fico alinhado com o Índia, a gente tem esse viés de esquerda radical, né? A gente está sempre acompanhando os movimentos na internet, na rua, tudo. E eu acho que é isso. Joe Jordison ou Eloy Casagrande? Chupa É. essa aí, vai. Slipknot. Coração Joy Jordison. Coração Joy Jordison. Não tem como. Não existiria não tem como. Eloy sem Joy, né? Com certeza. Até porque se a gente for pensar, hoje não é Slipknot, né? Eloy, Casagrande E os Slipknot, então... Cara, influência de música, assim, banda nacional que me influenciou muito, influencia até hoje é Planet Hemp.
Eu escuto desde moleque. Maconheiro safado. Comunista maconheiro! Assim, é uma influência pesada, eu escuto desde moleque também, então tem uma influência em gostar de tocar contrabaixo, tudo. A gente falou do Ponto Nulo, eu gosto pra caramba também. Uma banda que o pessoal deve lembrar também, que eu gosto bastante, é o Shoulder, que é das antigas, undergroundzão também, mas é muito bom. Shoulder, EDC, são bandas assim incríveis, eu escuto até hoje. De banda gringa, cara, uma das maiores influências que eu tenho é o Tu. Eu piro no som dos caras, eles têm uma junção perfeita ali de uma coisa progressiva, com um som bem pesado, umas linhas de baixo muito bem estruturadas. Então assim, aí vai pro Deftones, Limp Bizkit, Korn também, né? Na visão política, eu acompanho os caras também, acho que nesse sentido a gente é muito alinhado, esquerda mais radical, aí, bem progressista, então pelo menos desse sentido tá muito bem alinhada a banda, os quatro estão bem alinhadinhos. Pode crer, primeiro vou divertir os caras aí, né, falando da questão política. Acho que a banda não existiria se a gente não tivesse. Sim. Obviamente a gente tem ali dentro da... Sempre conversa, puta, acho que não concordo com isso e tal. Mas é normal, né? Acho que tipo, não concordar com algumas coisas, mas tá todo mundo dentro da esquerda ali, radical, né? Totalmente antifascista. E acho que, puta, a questão de som é foda. A questão de som, acho que nacional, assim, acho que pra mim é o Ratos. Eu acho o Ratos genial, assim. Acho que o João é um guitarrista espetacular, assim. O cara é referência pra caralho. Sepultura, não tem como falar, né? Sepultura é a maior banda de exportação brasileira. Influenciou, inclusive, Slipknot, etc. A gente tá falando de uma banda dos anos 80 que literalmente revolucionou lá fora. Revolucionou lá fora. Influencia até hoje, né? Influencia até hoje. Os tinham caras um estouraram lá Billy fora, pra depois precisou estourar lá fora pra ser valorizado no Brasil. E tipo, músicos como a gente falou do Alice in Chains, vou botar um outro músico aqui do Grunge, o David Grohl falou que Você fala que é uma das maiores influências. umas maiores influências dele. Ele gravou um álbum com o Max, do projeto solo dele. Ele chamou o Max pra cantar uma música específica, porque ele queria, ele criou a música, ele falou, essa música aqui Max, é pro Max, tem que ser o Max. E aí, bom, eu acho que questão de som é o Alice in Chains, né? É a banda da minha vida. Isso bandas internacionais, né? Nacional, voltando um pouquinho pra banda que eu acho muito foda, que ela é bem assim... Ela fez um barulhinho ali na época do New Metal, bem na época do Ponto Nulo mesmo, que é o Redoma, eu acho Redoma incrível. É muito bom mesmo. Eu acho muito foda, eu escuto sempre assim e tal. Uma banda do Sul, acho que do Rio Grande do Sul. E, bom, internacional voltando, né? O Alice in Chains, Deftones, que é o Rage Against também, que eu acho maravilhoso. Pô, também tem muita coisa, tem o Limp Bizkit também, que é foda. Isso tudo vai juntando essa salada toda sim. E aí tem e vai outras dando as coisas também. influências da banda, né? Pode crer. Tem muita coisa de New Wave que eu ouço também, tem coisa pra caralho. Cara, querendo ou não, a gente fala só, a gente se associa a entrar na política quando se fala de estafa, porque é protesto. Com certeza, É sim. protesto. A gente vive num mundo hoje que as pessoas, elas criticam muito se você dá realmente a sua opinião. Eu sou contra o Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro vá tomar no cu, vai se fuder. Vai aparecer meio mundo te criticando, te atacando. Como é que faz pra lidar isso, mano? Cara, a gente vive num estado que... Porque eu acredito que vocês devam ter amigos, até parentes, Com certeza, que, com certeza. que apoiaram coisa ruim lá atrás. Na época dele, eu fui expulso do grupo da minha família, mano. Durante a pandemia, acho que eu cheguei a comentar isso com o Léo. Foi bom, na verdade. Foi. Começaram a mandar notícia falsa de vacina. E aí, uma que me pegou, eu sempre rebatia, mas uma que me pegou e pegou forte era uma falando de pH de fruta, hortaliça, legume. E quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Tava falando de alguma coisa lá que tinha um pH acima de 14. E na escala de pH, o teto é 14. Eu falei, não tem lógica isso. Da onde que vocês estão tirando isso? Tem uma fonte tirei do cu, né? Opiniões tiradas do cu, né? Um bagulho que me Aí- pega muito, desculpa te interromper, Lucas, você entrou aí, né, nessa questão da vacina. O meu pai, ele é uma das vítimas do Covid, né? O meu pai faleceu de Covid em 2021, aliás, no final de 2020.
né? Então é uma parada que me pega muito, né? Então, na época, assim, tinha familiares, eu até saí do grupo de WhatsApp, porque a minha avó ficou muito doente, né, com Covid. Eu tenho outra tia, irmã do meu pai também, que faleceu de Covid. E aí eu vi umas coisas assim, tipo, mas não é isso, não é bem assim. Eu falei, mano, vai tomar no cu, sai fora, tá ligado? Porque... É o tipo de coisa que eu passei também, não tinha como, entendeu? E isso é uma coisa que é meio recorrente entre eu e o Léo conversando. Meu pai, ele morreu em 2021 e ele não foi de Covid, foi de infarto, mas, cara, eu odeio falar isso, mas eu agradeço o Dória pela vacina. Porque a última vez que eu vi meu pai, que eu consegui dar um beijo, um abraço nele, foi depois que ele tomou a vacina. Aí foi no Dia dos Pais, eu lembro até hoje, foi no Dia dos Pais, eu consegui visitar ele, dei um beijo, um abraço, tudo. Uma semana depois meu pai morreu. Se não fosse isso, eu não teria conseguido dar um abraço no meu pai, Tão velho. louco, né? A gente tem que falar que graças ao Dória, É doido, o é doido. filhote do O bolsonarismo... bagulho é tão extremista que a gente tem que agradecer um cara que tá totalmente ao oposto do que a gente acredita, tá ligado? Então, assim, eu na época eu falei isso pra todo mundo. Eu falei, cara, eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que agradecer o Dória, porque se não fosse ele, meu pai não teria tomado vacina, minha mãe não teria tomado vacina. Porque tinha um governo anti-vacina, um merda que ficava fazendo motociata igual o Mussolini fazia. E, cara, meu pai e minha mãe se cuidando, eu e a minha irmã se revezando pra ir no mercado, tudo. E se não fosse a vacina que o Dória ajudou a trazer, eu não teria visto meu pai antes dele morrer, velho. Entendeu? É foda. Eu queria gerar um contexto, começando pra gente tentar responder a sua pergunta, considerando que a sociedade que a gente vive é uma sociedade que tem um sistema que a gente desgosta, que chama o capitalismo, e esse sistema é um sistema burguês. Então, dentro do sistema burguês, qualquer radicalidade, quando a gente fala que a gente é da esquerda radical, a gente sofre isso todos os dias, entra nesse padrão de discussão, e a discussão, muito provavelmente, ela vai ser proveniente de um extremo desconhecimento que a pessoa ela não nasceu com ele, ela foi ensinada a ter, sabe? Então, um ponto que eu acho muito interessante pensar que, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está passando pela política o dia todo. Sim. Tudo é política. Tudo é política. E as pessoas elas não têm esse discernimento. Então, pra gente largar o idealismo de pensar assim, fulano é melhor do que ciclano, e aí a gente acaba brigando como se fosse uma torcida organizada, um time de cá contra o time de lá. Não estou falando em torcidas organizadas deveriam brigar, só um exemplo. Só contando o que acontece, a Acontece. realidade. A gente acaba saindo do que a gente tem como materialismo. Então, partindo do princípio de uma periferia onde existem pessoas que são bolsonaristas, a gente precisa mostrar para elas que o posto de saúde não tem remédio. A gente precisa mostrar para elas que o asfalto da rua delas ainda não foi recapeado. Que a dificuldade da periferia é a falta de segurança, ou a truculência da polícia. Daí a gente está entrando no materialismo, a gente está entrando na rotina dela. Eu acho que assim, pessoal, a gente consegue conversar com essas pessoas. Sim. Porque senão a gente sempre vai entrar na demanda de que eu sei mais do que você e você é uma pessoa que necessariamente é burra pela situação que você está me comprovando ser. Aí a gente já se inicia numa briga. A gente já inicia a conversa com uma pessoa dessa numa briga. Sim. Porque eu já estou chamando ela de burro. Só que, entende, a burrice que ela tá, a burrice que ela veste, é uma burrice que foi colocada para ela dentro de um sistema que permeia isso. É interessante existir essas pessoas. Você falou do materialismo, uma coisa que eu tenho visto muito, tenho reparado muito, até por consumir muito a rede social por causa do trabalho, se vendeu para a periferia a questão de você não precisa ser pobre. Exato. Você pode ser o influencer que acabou de ser preso ali, o Buzeira, Exato. por associação ao tráfico e à bet. E aí Até te pegarem, você já curtiu a vida pra caralho. Você aproveitou, né? Você aproveitou. Isso, sua grana tá guardada lá, não vai Sua você grana tá guardada. preso lá, Então, você vai sair, vai... Esses ditos influencers, tipo Pablo Marçal, esses caras ali mascarados de MBL e tal, eles venderam uma parada que tipo, a esquerda, ela quer que você seja pobre, ela quer te dar assistencialismo, e não é isso. Sim. Não é isso. E tem Os caras, muito... desculpa Não, cortar, pode falar. os caras vendem uma solução simples para um problema muito complexo, que vai além do que eles estão mostrando ali. O cara tá mostrando A,
Só que por trás desse A tem um leque gigante de coisa que está E é acontecendo. por isso que o discurso é fácil, né? O discurso da direita é fácil porque ele não tem os permeios ali, né? Então é tipo assim, pô, se essa mesa aqui, ela tem essa toalha e ela é preta e é isso. Mas por que ela é preta? Onde ela foi feita? Por que ela tem esses detalhes aqui e tal? Tipo, as pessoas não entram nos permeios, né? Nos detalhes. A retórica da direita ela é formada em moralismo. Então, você é de esquerda, você é automaticamente maconheiro. Você é de esquerda, automaticamente você é ladrão. Você é abortista. Você é abortista. É moralismo puro. Não existe ideia de construção de país. Existe o moralismo. Então, falso assim, moralismo. o falso moralismo. Não, mas o moralismo para jogar em cima de você, entende? Ah, não. A pessoa, ela tem um... O seu pecado não pode, Exato. mas o meu que eu Exato. cometo escondido Exato. sem ninguém Sim. saber, No sigilo. no sigilo, Um bagulho. vale. E aí, só para completar, o capitalismo ele se torna tardio quando ele passa a ter aspiração de pessoas que querem ser coaches e cada vez menos a gente tem pessoas que querem ser professores. Um país que existe isso é um país que está fadado ao fracasso no futuro. Então, o capitalismo tardio são pessoas que têm muito dinheiro e elas querem complementar a renda delas com mais dinheiro e criar aquele exército de massa, que são as pessoas que vão trabalhar pelo mínimo do mínimo, vão trabalhar o máximo possível em escalas maçantes, daí vem a estafa, que daí que vem o nome da banda, e o controle de massa vem nessa divulgação via WhatsApp. Porque essa pessoa que vai debater comigo não é o bilionário, não é um Pablo Marçal que vai vir aqui nesse podcast sentar na minha frente e querer debater comigo. Então Entende? vem o exércitozinho dele. Vem o exército. Eu já fui cancelado pelo exército do Pablo Marçal. Não, do Marçal não, do Elon Musk. É Consegui- mérito seu, pô. consegui- Isso É mérito. cara. Mano, consegui de vir deputado federal. Os caras não querer tem me nada ofender, pra fazer mano. mesmo, Porra. né, mano? Os caras não tem nada pra É, fazer. a tem gente 5 mandou, mil, falou, é isso, tá não faltando, não tem problema nenhum, né, no seu estado, né? Imprime o comentário do cara, coloca numa moldura. Isso aqui é honra, Deixa aqui, honras, deixa aqui. Olha, eu tenho méritos. algumas honras na minha vida. Uma é essa, ser cancelado pela direita, muito obrigado. A outra é ser bloqueado pelo André Sanches, o antigo presidente do Corinthians. Eu tenho lá, ele tem um Corinthians eterno. Sou bloqueado por ele, tipo, tanto no Instagram como no Twitter. Bloqueadaço. No dia que eu fui xingar ele, que eu vi, nossa, eu tô bloqueado. Aí eu criei um fake e fui xingar ele pelo fake. Mas assim, complementando até o que a gente estava falando, e o que você começou a pergunta, a periferia, querendo ou não, na cabeça do pessoal que está na periferia, essa questão do trabalho é muito importante para eles, né? É só a gente lembrar dos nossos pais mesmo. Sim. Ele sempre fala, o trabalho, como é que é a frase? Eu esqueci. Engrandece o homem. Engrandece o Sim, homem, sim. isso. Então, assim, é um discurso fácil que a periferia acaba comprando e não tem muito para onde fugir, a não ser a gente tentar abrir um pouco a cabeça dela para entender esse falso moralismo e os pormenores de cada coisa. E eu acho que o ponto interessante é que, sim, o trabalho dignifica, o trabalho realmente engrandece, mas o salário baixo e as condições de trabalho não engrandecem a vida de ninguém. Então- O trabalho dignifica, mas trabalhar 6 dias por semana Exato, não não tem dignifica como. ninguém. A gente tem muita gente que tem exemplo de pais ou de avós que o orgulho foi ter trabalhado a vida inteira, mas a pessoa não se lembra de um domingo onde ela conseguiu abraçar o pai ou o avô. Exatamente. Ela não se lembra de um final de semana onde eles foram pra praia, onde eles se divertiram. Eu conheço gente que nunca pisou no mar. Nunca pisou, olhou pro mar, sentou ali na beira da praia e contemplou aquele horizonte. E aí Eu acho isso uma coisa extremamente injusta para uma pessoa que passa 40, 50 anos da vida dela trabalhando e não consegue dar uma condição de vida melhor para um parente, não consegue dar uma condição de vida melhor para si mesmo, sabe? Pode crer. A gente entra nesse looping, sabe? Então, a gente fala, né, tipo, as pessoas de gerações anteriores, né, a gente tá tudo ali na casa, chegando aos 40 já, né? Que ninguém vai falar que é mais. É sobre 40, sobre E aí, 40. assim, mas os nossos pais, etc., eles ainda pegaram, por mais que fosse uma coisa muito difícil e tudo mais, né, o Brasil sempre foi terceiro mundo, né, a gente sabe como é que são as coisas são difíceis aqui, mas assim, os nossos pais, né, eles ainda conseguiram ali prosperar, ter uma casa própria, né, conseguiram criar uma família, ter o carrinho ali e tal, muito difícil, né, na base aí de trabalhar, sei lá, às vezes sem folga, trabalhar direto, cansado pra caramba, cheio de problema de saúde e tal, mas conseguiram.
E aí a gente entra um pouquinho no que a gente estava falando. Na hora que a gente chegou aqui, a gente está falando da teoria da prosperidade, né? Que aí é aquela coisa da religião, que é uma coisa que é trazida dos Estados Unidos, o protestantismo e tal, e o capitalismo, né? Tá tudo um ligado no outro. Sim. Então, assim, você vê que hoje tá cada vez mais difícil você conseguir, tipo, uma casa própria, você conseguir, sei lá, o seu carrinho, você conseguir pagar as suas contas, porque é isso que o capitalismo quer. O capitalismo quer que você fique ali dentro daquela... Você fica daquela refém rede. dele, né? Exatamente. Você vai nascer desse jeito, você vai morrer desse jeito. Você vai trabalhar na sua escala 6x1 aí, e é foda que essa questão, né, tipo, não querem deixar que as pessoas saibam, Exato. né, que elas têm o poder, né, então é uma parada que, tipo, é aquele discurso batido, né, a gente não fala de política, mas é propositalmente que as pessoas não querem que as pessoas falem de política, porque se você fazer uma pesquisa, tem gente até hoje, cara, tem gente que, porra, não tem onde cair morto e é a favor da escala 6x1, por quê? Porque tem um Pablo Marçal da vida, tem um empresário aí que o cara trabalha 3 vezes na semana, viaja direto, tá aproveitando pra caralho, só que o funcionário dele tá lá, 7 da manhã, às 6 da noite trabalhando, chega em casa às 9 horas, ele chega na casa dele, ele toma um banho rápido, ele dorme, ele volta, e a vida dele é isso, Sim. tá ligado? Porque é foda, é uma mazela. Tipo, Isso aí, eu tava falando com a minha irmã esses dias. A vida do meu pai era isso. Hoje, que eu tô com 37 anos, eu entendo. Meu pai saía pra trampar às 4h30 da manhã, ele chegava em casa às 6h30, 7 horas, tomava banho, jantava, assistia jornal. Quando era 9 horas ele já tava dormindo. Exato. um jornal condicionado na cabeça dele, né? Exato. Então, tipo, aí ficava, porra, mas eu nem vejo meu pai direito. E o Indy, quando a gente tocou no Infest, ele falou antes da gente tocar a estafa, isso é um fato. ele falou disso, aí a minha irmã trocando ideia, ela falou, você já parou pra pensar que é real? Ela, quantas vezes que a gente aproveitou um final de semana com o pai? Pouquíssimos, né? Eu tenho algumas memórias, pouca coisa, de quando meu pai trampava ainda, de ir no zoológico, alguma coisa assim. Quando ele aposentou, assim, ele aposentou, ainda ficou acho que uns 3 anos trabalhando com contrato com a mesma empresa, só que aí para fazer outros trampos e tal, não via do meu pai do mesmo jeito, mas depois que ele parou de trampar mesmo, aí vez ou outra ele se dava o luxo de sair numa quarta-feira para ir pescar, velho, que era um negócio que ele adorava. Aí, final de semana, pegava eu, minha irmã, minha mãe, vamos montar o pesqueiro, tal, ia lá, ter um lazer, mas foi depois que ele aposentou, velho. Meu pai trabalhou 30 e poucos anos em uma empresa, entendeu? E meu pai começou a trabalhar com 11 anos. Então é foda quando você para pra pensar nessas coisas. Vou fazer um coloco aqui, talvez vocês concordem, talvez não. Eu vejo muito, principalmente do pessoal da direita, comparando o Brasil com países de primeiro mundo. Eu acho muito errado isso, porque a gente comparar o Brasil com a Noruega, com a Suécia, chega a ser ridículo. Porque a cidade de São Paulo, em população e tamanho físico, já é maior que a Suécia, que a Noruega, e em PIB às vezes pode até chegar próximo. O Brasil, ele sofreu durante 30 anos, ou quase 30 anos, com uma ditadura militar. Sofreu perseguição, um retrocesso, um atraso de vida gigantesco. Começa a redemocratização. No primeiro presidente da redemocratização, o cara é um burro, um asno, fode o país todo, quebra todo mundo. Cheirado de Fernando Collor. Aí vem o privatista FHC. Aí vem o primeiro governo, vem o Lula 1, o Lula 2, o Dilma 1, o Dilma 2. Aí, vampirão. Sai vampirão, entra o asno. E agora a gente volta pro Lula 3. Mano, quem é de direita que tá vendo aí, pode excluir, pode me cancelar, pode deixar de me seguir. Fuck you. Então, vou falar minha opinião. Queriam tanto saber minha opinião? Tá aí, ó. Sou de esquerda radical, gente. Então, aí, vocês não acham que às vezes a gente também cobra muito do país que sofreu com uma ditadura e uma sequência de governos fracos, que talvez a nossa geração não veja um país bom, e rezemos para os nossos filhos talvez pegarem, mas também preocupa o fato dessa nova geração conservadora que está vindo? Olha, eu acho o Brasil um país muito distópico.
todo país de terceiro mundo ele é distópico. Você fez um paralelo da ditadura militar para cá. Eu volto um pouquinho para o Estado Velho, para o Estado da República do Café com Leite, e um pouquinho antes ainda para o período de escravidão. A gente tem as mesmas pessoas, a gente tem as mesmas pessoas desde a época da escravidão no poder no Brasil. Então a redemocratização no Brasil foi uma democracia que a gente considera uma democracia burguesa. Porque o Lula, a Dilma, ou qualquer outro presidente que eventualmente acenar para a esquerda, ele vai ter que acenar muito mais para a direita para conseguir fazer o mínimo. E o mínimo a gente sabe que não se sustenta na próxima eleição quando vir um genocida como o Bolsonaro. Porque não existe estrutura para manter aquilo. É uma canetada e ele destrói tudo. Ele destrói Bolsa Família. Como ele fez, né? Exato, como ele fez. Como o Temer fez a flexibilização da CLT, e hoje a gente tem youtubers, a gente tem pessoas que fazem TikTok, que fazem memes com CLT. Ah não, eu não quero ser CLT. Cara, CLT é bizarro, porque existe toda uma propaganda. Fazer faculdade. Exato. Eu não terminei o ensino médio. Pra que eu vou terminar? Eu ganho 2 milhões por Mano, mês. desculpa cortar. Eu não sei se você já viu, tem uns vídeos de uns moleque de desse 13, moleque, 14 anos. Pra que eu vou querer saber da Segunda Guerra? Irmão! Entende? Como? Então a gente sempre viveu isso. Eu acho que uma analogia boa de a gente falar assim, a gente tá quase sub 40. Então grande parte das pessoas que estão nessa mesa viveram a infância nos anos 90, que são um pouquinho nos anos 80. E geralmente a infância, a gente não pensa em política. Então quando eu era criança eu gostava do Jaspion. Sabe? Então a infância pra mim foi gostar do Jaspion, se divertir com o Power Rangers. Só que hoje, se você pensar nos anos 90, você sabe o tanto que foi difícil para as pessoas adultas na época. Sim. E os anos 80 igual, e os anos 70 igual, e os anos 60 60 pior. igual. E você vai voltando, aí você vai começando a colocar corrente na cabeça no pescoço das pessoas. Então, eu acho que todo esse processo, desde a redemocratização, sempre foi na mão dos mesmos. É que para aquela época, com a derrubada do muro de Berlim, com a queda da União Soviética, a democracia era algo que soava bem para o mundo, sabe? Mas a democracia foi feita pelas mesmas pessoas que geravam a ditadura. O Fernando Henrique Cardoso, ele dava panfleto junto com o Lula a nível de vamos acabar com a ditadura e vamos fazer a democracia. O Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que mais privatizou coisa no Brasil. Privatista, Um petista aí, ó. Então, Então, e é uma parada que a gente... O Bolsonaro fez campanha pro Lula. sim. E não, você vê que é um discurso tão vendido assim, né? Que é tão colocado aí na cabeça da galera, que as pessoas, elas te ligam automaticamente a isso, né? Tipo, você é um cara de esquerda, você é petista. exato. Você é O lulista. governo do PT, ele tá bem longe, cara, de ser um governo de esquerda. Exato. Ele tem programas sociais voltados à esquerda, mas se a gente pegar a economia do PT, Centro-direita. totalmente de direita, cara. É porque assim, a gente vive num país que ele é tão reacionário, mas tão reacionário, mas tão reacionário, que se uma pessoa com uma caneta vermelha ajudar pobre, ela é automaticamente comunista. Não, É, Entende? foda, né? Você tão fala de reacio- esquerda? Rapidão. O reacionarismo ele é tão forte que se você quiser construir escola para as crianças aprenderem e não ficarem na rua, você é primo do Lenin. Entende? Então o reacionarismo do Brasil ele é tão grande que eu não vejo uma perspectiva próxima, principalmente porque o Lula está ficando velho, eu não vejo uma perspectiva próxima de um outro presidente que olhe para a esquerda, olhar mais para a esquerda do que para a direita. Porque ele entra lá, ele tem que fazer conchavo com todo mundo. E aí, enquanto ele tá tentando fazer com que o transporte público fique gratuito, ele está privatizando o Rio na Amazônia. Ele está deixando a Petrobras, que a gente considera que é uma empresa pública, mas que tem acionista privado, fazer perfuração de pré-sal lá em rios que não deveriam ser feitos. A Foz, né? A Exato. Foz do Então, ao mesmo tempo que a claque do PT, que eu acho que aqui ninguém é petista, a claque do PT vai defender o Lula, a relação de comparação com o Bolsonaro é aqui e acabou. A gente fala assim, um defende muito o Lula, o outro defende muito o Bolsonaro. Daqui para frente, você vê diferenciações em políticas públicas. Não quer dizer que o Lula, ele olha mais para a esquerda. Ele só tenta fazer alguma coisa. Ele tenta fazer o mínimo que dá para fazer, digamos assim. Porque lá dentro está tudo muito corrompido. Então, a democracia burguesa, ela parte do status quo, de manter isso. Quanto mais se mantém isso, mais Pablos Marçais virão, mais flexibilização da CLT vai acontecer, até que a gente vai viver um mundo mais distópico do que a gente vive hoje, que é a pejotização geral, ninguém com direito de nada, se você cair na sua moto e quebrar a perna, com todo respeito, PNC. Entendeu? Então, pode falar. Exato, pau no seu cu. Porque não vai ter essa segurança do trabalho. Uma vez que a gente, se com o CLT e a estrutura da CLT bem estabelecida, a gente tem um seguro sobre sair da minha casa
chegar no serviço, sair do serviço e chegar na minha casa. Isso está sendo tirado. É, E com existe garantia de que se acontecer alguma coisa com você, Exato. você vai ficar afastado, você recebe. É difícil pra caralho. E tipo assim, É burocrático, mas você recebe. Ou se você for Vamos- desligado da empresa, você tem Cara, ali a gente, quando a meses de gente pensa que estabilidade. os caras estão querendo botar um sistema de emprego, de direito trabalhista baseado no americano, que literalmente não tem nada, Não tem nada, né? então, a gente já começa a ter um Exato. problema grande. é só você pensar na precarização do serviço público. A precarização do serviço público serve para a população olhar para o serviço público e falar, não funciona. Consequentemente, se privatiza. Só que ó, a privatização do metrô de Recife, a privatização do metrô de Belo Horizonte, ela parte do princípio da precarização, do investimento público para a privatização funcionar. Vou trazer para São Paulo, vou trazer essa analogia para São Paulo. Linha 8 e 9, que são as linhas que eu pego de trem. É, eu Sim. pego a 9, eu sou do Grangel, Ai. eu pego a 9. Tamo junto, mano. Dia sim, Você já tá ligado como é que dia sim, dia também tá pegando fogo. é. Entende? E aí o que eles fizeram? A CPTM tinha problemas? Tinha. Mas, cara, a CPTM é tipo trem japonês, chinês comparado ao serviço da Via Mobilidade. Sim. Sim. E Via aí, imobilidade. imobilidade. Aí você pega a linha 2, a vermelha aqui, a 3 vermelha. Os caras estão boicotando a linha pra quê? Precarizar, Exato. privatizar. Sim. Exato. É isso. Só que a galera já tá começando a ter essa consciência, tipo, ó, pelo menos a Zona Sul ali, o extremão, o fundão da Sul, já sabe que essa porra aí... não- E assim, pra você ver, é tão foda que a gente fala que a linha amarela é a linha modelo, né? E assim, Linha de burguês. é a linha modelo, porque pra quem não é de São Paulo, né? Pra quem não entende, falando pra galera que não é de São Paulo, ela corta bairros nobres, né? Ela Sim. passa pela região da Paulista, ela passa pela região de Higienópolis, ela passa pela região do Morumbi, que são áreas nobres em São Paulo. Fala Né? Faria Lima. O mais Exatamente. periférico dela é a República e a Luz. Exatamente, pra você Sim. ter ideia. É. E aí assim, a linha amarela, ela recebe do Estado 50% de toda a verba Pois é. que a CPTM recebe. Então assim, você tem lá 50 milhões, o número X, tá? Não é isso. Mas tem 50 milhões, 25 milhões é só pra amarela. Os outros 25 é pro resto. Então, Tem e você vê, mais. e você vê. 25 milhões para amarela, aí uma boa parte para a outra linha que é da mesma empresa, que é a Via Mobilidade, e o que sobrar Lilás, divide, não, Lilás e E os amarela. trens. E o que sobrar vai pro resto da linha do metrô. E aí assim, a pessoa fala, mas é uma bosta. Mas como é que você vai trabalhar com isso, cara? E aí assim, você tem uma linha que tem 50% dos recursos e ela é uma bosta ainda. Por quê? Porque é privado. O privado quer lucro. Ele não quer outra coisa. Eu acho que uma boa lição de casa para quem não entende o que a gente está falando, e aí eu não estou nem levando essa concepção de você não entende. Não, dá para entender. Ó. Sempre quando se ouve déficit público, existe um superávit privado. Sim. Então, eu vou dar um exemplo para quem é aqui de São Paulo, que eu acho que ficou muito claro na eleição para prefeito. Nas semanas que anteviam o segundo turno da eleição para prefeito, a gente teve chuva, queda de árvore, a Enel não tinha responsabilidade nenhuma, eles iam lá e falavam, ó, a gente vai fazer o que dá. A Enel é uma empresa da Itália e empresas privadas, elas trabalham com lucro, consequentemente, a partir do momento que pega a concessão da companhia Eletropaulo, que também já era uma companhia privada, se não me falha a memória, eles tendem a diminuir o poderio das pessoas que fazem as instalações, os reparos, então precariza o serviço das pessoas. Um cara que ele cuidava de um quarteirão, ele está cuidando de um bairro inteiro. Se eu não me engano, a Enel e a Eletropaulo são a mesma empresa, só mudou o É, nome os de tanto acionistas, processo. Exato. Processo. E aí acaba que, em certo momento, bem no momento das eleições, eles precisavam gerar lucro. E aí você me pega esse desgraçado desse Ricardo Nunes, e ele ficava de coletinho da Defesa Civil falando que estava resolvendo os problemas. Se o materialismo daquele momento não fez as pessoas mudarem, eu estou mostrando para vocês que a gente tem muito trabalho para fazer, porque o reacionarismo disse para a pessoa assim, eu posso ficar sem luz e a minha comida pode estragar, mas o comunista do Boulos não pode ser prefeito de São Paulo, porque ele vai invadir minha casa. Sem luz, minha casa aqui não tem luz, tá? E um detalhe, É. a Enel vai fazer o mínimo possível se você mora na periferia. Exato. Se você mora em um bairro nobre, e no máximo, isso te falando no máximo de uma semana, porque a gente tem problema de
árvore, então você tem toda a manutenção e tudo mais, é difícil. Mas em uma semana você tem a sua energia religada ali, reposta. Se você mora na periferia, meu irmão, você tá fudido. Se você tem um pequeno comércio, foda-se se vai estragar as coisas que estão na sua geladeira. Foda-se. Graças a Deus o Grajaú não sofreu tanto. Pode crer. E pra você O receber... Grajaú já sofre pro seu Grajaú. Já sabe, você é longe. E que nem tem um parceiro meu que, se eu não me engano, a geladeira dele queimou quando teve esses problemas de apagão. Ele falou, cara, eu mandei tudo que pediam lá pra ter o ressarcimento e negaram. Falaram que não foi pelos problemas de pico de luz, falta de luz e tal. Eu vou ter que comprar outra geladeira, Cara pra caralho. entendeu? Vou trazer um exemplo. O pessoal fala, as estatais dão prejuízo. Sim. Estatal não foi feita para dar lucro, Exatamente. animal, ela foi feita para servir a população. Exatamente. Grandes metrôs do mundo que são estatais: russo, japonês, inglês. Todos funcionam. E aí eu só vou te dar E os privatizados não funcionam. eu só vou te dar um contexto que o metrô da Rússia, ele foi criado em 1940. De 1940 a 1950, a linha ferroviária da Rússia, da União Soviética, ela passou a existir. O metrô da Rússia hoje é exemplo do mundo, desde 1940. E você paga para sair. Exato. Vocês já viram isso? Sim, então, Você paga para entrar e você paga para sair da estação. Se você não pagar, você não sai. porque aí é um conceito que até esse desgraçado do Dória ele quis colocar aqui em São Paulo, que era assim, dependendo da onde você vai pagar mais na passagem, dependendo de onde você vai pagar menos na passagem. Só que a atribuição nesses metrôs que você paga para entrar e para sair, parte do zero. Ele queria partir da passagem comum. Então imagina só, se eu moro em São Miguel Paulista, aqui no extremo leste. Se eu for pro Grajaú, que é a região de vocês, eu pago 5,20. Eu vou de metrô, faço baldeação, vou. Ele queria que a partir do momento que eu saísse de São Miguel, eu passaria a pagar a primeira passagem, e ela só ia aumentando. Então eu chegaria no Grajaú com R$50 de passagem. R$50 de Ia passagem. compensar você, sei lá. Você entende como que é a incongruência Comprar um carro, do capitalismo dessas pessoas que pensam na direita? A família do Dória era uma família dona de escravo. É só as pessoas pesquisarem. A família Dória chegando no Brasil e tendo aquisição de fazendas e aquisição de escravos. Cara, o exercício bom é você pegar as famílias que estão no Congresso Nacional. Eles estão lá desde antes da ditadura, vão ficar lá Exato. depois. Matarazos. O nepotismo Sim. do caralho. É. Os caras remetem com como que é? Fala. Coronelismo. Isso. Obrigado. Você pegar o Matarazzo, vamos botar o Matarazzo. Pra quem não sabe, o Matarazzo é a família do Suplicy, do Supla e tal. Sim. Ela é tanto de direita como de esquerda. Sim. Porque ela tem ali o Suplicy, que tá Ramificou. no PT, e você tem o irmão do Suplicy, que tá num partido de extrema direita. E foi, inclusive, candidato a prefeito de São Paulo, que é o André Matarazzo. Sim. E você vê como que a democracia burguesa ela normaliza certas coisas, né? O Suplicy, eu acho que ninguém de esquerda olha pro Suplicy e fala que ele é ruim. Ele é um bom homem, sabe? Só que é o limite que a democracia burguesa dá para qualquer tipo de esquerda que tenta ser representada nesse sistema. Aceitável pra ele. É aceitável, porque o Suplicy é bonzinho. O Suplicy ele não bate de frente. É, então, ele é Ele bonzinho, nunca- ele é branco, ele é burguês. Exato. O Guilherme Boulos é um exemplo disso. O Guilherme Boulos, assim como o Lula, eles iniciam sua carreira, o Lula no sindicalismo, o Guilherme Boulos nos movimentos sociais, e aí eles vão se endireitando com o tempo. É palitozinha, é gravatinha, faz a barba, porque aquele cara turrão do passado, ele não vende pra Dona Maria, pro seu João. Porque o seu João e a Dona Maria assistem Jornal Nacional. E aquilo é uma representação direta de terrorismo. Pode crer. Sabe? É uma E o representação... seu João tá muito mais próximo do Boulos do que do burguês. Exato, E é foda. E ele não se enxerga E como... você quer um exemplo muito bom? E eu acho, não sei se vocês tiveram isso na infância de vocês, mas eu vivi isso. Eu vivi minha vida inteira, desde criança, com informações que o Fidel Castro era um ditador sanguinário. Sim. Se vende esse A discurso vida até hoje. inteira, a vida inteira, o Fidel Castro é um ditador sanguinário. Aí você descobre que ele não é um ditador sanguinário. É que o processo de revolução de Cuba partiu do princípio de bater de frente com o imperialismo estadunidense. Consequentemente, você é um ditador revolucionário terrorista. Entende? Então, Guilherme Boulos, que eu acho que é o maior expoente aí da esquerda progressista, esquerda democrática, ele teve que se adaptar. Ele teve que se adaptar cada vez mais. Eu tenho certeza que o Guilherme Boulos, na essência dele, ele queria voltar aos movimentos sociais e queria fazer a revolução que eventualmente beneficiaria as pessoas. Ele acaba tendo que se tornar uma esquerda caviar. Uma esquerda caviar. É uma esquerda que é aceita dentro dos congressos. É um exemplo que a gente está tendo, eu acho que essa semana foi evidente,
é que o filho do Bolsonaro, aquele Eduardo Bolsonaro que estava tramando contra o Brasil, ele foi inocentado no Conselho de Ética. Ele foi inocentado da cassação, porque não tinha nenhuma prova contra a fala dele contra o Estado brasileiro. Enquanto o Glauber Braga, que é um deputado muito atuante, ele está nos trâmites avançados para ser cassado. Então, se a gente não vive numa democracia burguesa, eu não sei se a gente está vivendo certo ou a gente está entendendo ela errado, sabe? Mas o que eu sei é que as pessoas que se destacam mais dentro do viés que a gente representa, dentro do viés do trabalho de base, de ensinar para as pessoas que aquela vida não poderia ser melhor, essas pessoas elas são caçadas. Então, todo momento do Brasil, desde a época da escravidão e a lei da vagabundagem, faz com que a pessoa periférica sofra cada vez mais. Pegando esse exemplo aqui, gente, a gente tá chegando na reta final aqui do programa. Foi da hora o bate-papo, foi uma resenha pesada. Pra quem não conhece a estafa, como vocês definiriam a estafa depois desse debate aqui a partir de agora? Escuta, você não é burguês. Aí que você vai entender um pouco. Eu penso em definir a banda sempre no princípio de que a gente tem muita gente dentro do rock que aprende a ser reacionário. Só que a essência daquela pessoa de rock muitas vezes está passando pelo Rage Against the Machine. E ela não está entendendo a letra. E aí a ideia de entrar no Rage Against the Machine, entrar numa tradução de conteúdo, faz com que a pessoa leia. E a educação dela não deu para ela esse discernimento de leitura, não deu para ela esse discernimento de interpretação de texto. A estafa é em português, sabe? Então a gente tenta colocar ali palavras, tenta colocar refrões que, primeiro, vão ficar na sua cabeça. A ideia é ser aquele refrão chiclete para justamente você gerar essa compreensão ali quando você estiver voltando para casa do nosso show. E aí com isso você começar a abrir os olhos. Eu entendo a estafa como uma porta de entrada para pessoas que ainda não entraram. Talvez aqueles fãs do Dead Fish que não entenderam que o Dead Fish tem um posicionamento político, sabe? O Dead Fish, pessoal, o Dead Fish, tá ligado? Eu só escuto pelos riffs. Um abraço aí, Rodrigo, tamo junto. E só escuto pelos riffs, né? Inclusive, só uma anedota rápida, no Facebook, no passado, tinha uma página, deve ter existido até hoje, todo dia um comentário de um fã burro de Dead Fish. Foi bem na época do Bolsonaro, saca? Tipo assim, o pessoal, não, porque o Dead Fish antigamente não falava de política. Ou seja, voltando aqui pra sua pergunta, eu acho que a gente pode ser a porta de entrada assim como o Dead Fish foi pra muitos, assim como o Ratos foi pra muitos, assim como o próprio Sepultura foi pra muitos. Não sei se as pessoas têm esse discernimento, mas o Sepultura, no Caos AD, no Sepultura no passado, ele falava assim de política, ele falava sobre o sofrimento do povo palestino. Então existe todo esse leque. E a absorção desse leque parte do princípio do engajamento que a gente tem hoje em rede social, chegar cada vez mais em mais pessoas, o impulsionamento das mídias sociais com relação a viés de esquerda são cada vez menores, a gente sabe muito bem disso, mas a gente luta para na rede social a gente chegar em você, bem como no show, num protesto que a gente vai participar, porque a gente tenta ser engajado da medida possível. Pessoal, a gente também trabalha, sabe? Então tem isso também, né? Inclusive, o músico geralmente vai ser questionado sobre isso, né? Além de música, você trabalha? A gente trabalha, a gente vive numa democracia burguesa, num sistema que exige. Não. Você é esquerdista, você não trabalha. Você não trabalha, você é vagabundo. Você vive de fotossíntese. Eu vivo de água também. Você vive de Lei Rouanet. Então, e eu acho que é isso. Eu não sei se eu consegui responder, mas acho que o pessoal tá aí. Vamos aí. Cara, eu acho que o estafa é isso, né? Resumindo, né, o que a gente falou, a gente tá aí pra incomodar, velho. A gente tá aí pra incomodar, pra botar o dedo na cara, e se você não gostou, pôr no seu cu. Eu não faço pra agradar ninguém, tá ligado? Vai escutar alguma banda que seja de reaça, né? Vai escutar o Digão, mano. E aí, é isso, assim, acho que todo mundo coloca muita verdade no que a gente faz. Né? A gente acredita muito no que a gente, principalmente nas letras ali, né? Que a gente coloca, a gente vive aquilo. E é isso, assim, tipo, é uma porta de entrada, ouça, interprete a letra, né? Não faça só o que os fãs de Dead Fish fazem, né? Os fãs de Dead Fish. E é isso, a gente no futuro vai ter uma página. Comentário de comburro da banda Staff. E aí, assim, a gente tá pra incomodar. E a gente vai continuar fazendo o que a gente faz, cada vez mais pesado, né? Vamos expandir. Cada vez mais incisivo. Exatamente. O que eles falaram é bem real, porque eu acho que todo mundo tem essa compreensão. A música não é só instrumental. Você tem que entender o que está sendo falado. Não adianta você escutar por escutar.
Você vai escutar o Rage Against, tipo, é bacana, mas você não pega o contexto da letra da Killing the Name of, Bulls on Parade, alguma coisa assim. Pega as letras do System também. Você tem que entender o contexto. O nosso som é em português, facilita muito a compreensão. E a ideia é essa, tipo, tem que entender o que está acontecendo ali. Não é só escutar por escutar. Se você quiser fazer isso, você vai escutar a música do Agro, né? Sertanejão aí. E o System é complexo, né? Porque a banda é dividida também na Sim, personalidade sim, política de cada um ali, né? O System of a Down, assim como o Rage Against the Machine, acho que qualquer banda estadunidense, elas podem gerar uma interpretação de visão política, só que elas estão dentro de um sistema que é muito bruto pro que elas fazem, sabe? E aí daí vem essas incongruências, né? O batera do System, por exemplo, ele é trumpista. Porque eles têm É muito bizarro, essa, sabe, você pensar isso. essa bosta aí desse pensamento americano de a liberdade de expressão, que você pode Exato. falar o que você quiser, que na verdade é só um gatilho ali pra você ser racista, tá Exato. ligado? Pra você ser Os caras aceitam nazi, a tá passeata nazi É. como se fosse a coisa mais Tem normal. documentário, Tem. né? Isso tá na No Constituição HBO dos lá, caras, que é uma mostrando. bagulho de 300 anos atrás, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que eu vou pegar uma frase de uma música do Ratos que eu acho que pode exemplificar o que a gente quer com a estafa. O Ratos tem uma música que, abre aspas, são fascistas aquelas que temem a revolução, fecha aspas. Quando eu escutei isso, eu não sabia o que era revolução. Eu passei a saber o que é revolução. Então eu acho que a banda Estafa, ela tem letras que podem trazer essa questão. O que eles estão cantando? Por que eles estão falando que o capitalismo é uma desgraça? Por que é uma desgraça? Eu acho que isso é a sementinha que o rock ele deveria colocar na cabeça de todo rockista, de todo roqueiro, de todo cara ali do hardcore, do metal, que seja, porque o rock, assim como diversos outros estilos, ele foi um som que foi criado por pessoas negras. Ele foi um som que foi criado a nível de protesto. Ele foi um som que foi feito para incomodar. E ninguém incomoda dentro do status quo. Entendeu? Uma banda que tem um viés de direita é uma banda, pra mim, que ela toca mudo. Ela não funciona. Porque ela não tá fazendo nada além da música. Ela não tá querendo passar uma mensagem. Ela não tá querendo ganhar dinheiro. E como a gente vive num sistema capitalista, o Estafa também quer ganhar o seu cachê. Porque a gente precisa pagar nossas contas. Só que não é porque a gente vai querer ganhar um dinheirinho de cachê que a gente vai deixar de passar a mensagem que a gente quer O passar. cara fala, Ou seja, se a gente precisar um dia tocar no Caldeirão do Hulk, a gente toca. Sim. Desde que eu possa cantar o que eu quero cantar. você tem que usar o sistema a seu favor. Exato. A gente tem um Posso sistema. levar a mensagem, né? Foi o que aconteceu com o Dead Fish, né? O Exatamente. Dead Fish, ele acabou, ele entrou junto com aquela leva dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, no mainstream, mas na hora que tentaram podar, os caras... Não. Aí os caras falam, né? Desembarcou. Mas é até uma coisa que os bloquinhos falam do Rage Against, né? E aí os caras falam, vocês são comunistas? Toca de graça, então. Eu queria, mano. Eu queria tocar de graça pra todo mundo direto, Sim. tá ligado? Mais um jogo de corda É caro. é R$100, mano. Exato. Sabe, uma manutenção de guitarra, se você não sabe fazer, é Amplificador. R$250. Um amplificador é caro, um equipamento é Pedal. caro, tá E ligado? aí eu acho que um negócio que é bastante legal de a gente falar aqui nesse podcast, pessoal, é que até onde eu sei, quem desapega da vida é religioso, sabe? Quem desapega do material, considerando que o material são as E cordas. religioso que faça voto de pobreza. Onde está escrito, vende tudo e dá aos pobres, é a Bíblia, não é o eu manifesto. nunca li, né? eu nunca li um trecho de qualquer coisa que o Karl Marx escreveu, por exemplo, ou de pegar a Franz Fanon, pensadores aí que vão mais pro viés da libertação da esquerda, falando que a gente precisa pegar e colocar uma pessoa para morar dentro da nossa casa. Exatamente. Então todos esses moralismos, eles vêm justamente dessa retórica que é colocada na cabeça das pessoas. E aí o cara esquerdista, obviamente, ele vai querer invadir sua casa, ele não quer trabalhar. Não, e o moralista o moralista que é cristão, mas que ele tem 3 famílias, que ele cheira pó escondido, Exato. que ele é a favor de que o cara que rouba pão ele seja morto, mas o político favorito dele de direita, que rouba milhões, e fica nos Estados Unidos recebendo 8 meses e não seja caçado. Eu acho que o ponto é esse, assim. Então, deixar a mensagem, pensando no presente, né? Deixar a mensagem para pessoas que possam seguir nosso show e tal, colocar a gente, trocar uma ideia, questionar a gente mesmo, sabe? Acabar o som, chegar e falar, mano, eu não entendi essa parte. A gente tá lá para trocar uma ideia, sabe? Assim como a gente foi criado ali dentro da periferia, escutou rap, entendeu rap, escutou metal, entendeu metal, hardcore, eu acho que cabe desse princípio, sabe? Ninguém precisa ter o nariz lá em cima e falar assim, você precisa entender porque eu sou fodão. Você pode questionar.
Eu acho que o questionamento parte do princípio. A gente não foi ensinado a gerar debates. A gente não foi ensinado a questionar as coisas. A gente foi ensinado a aceitar. A estafa está aqui para te ensinar a questionar, sabe? Chegar nesse princípio e falar assim, entendi tudo, vamos seguir junto. Não entendi tudo, vamos fazer você entender. Então, vamos trocar uma ideia. Ter senso crítico também. Senso Se a gente crítico. falar alguma coisa errada, né, que a gente entendeu errado alguma coisa assim, chegar e falar, mano, você entendeu errado isso, é dessa forma. Pô, show de bola. É um bagulho construtivo. Agora, chegar com os dois pés na cara, esquerdista, maconheiro, safado, comunista. Porra, aí calma Aí também, quebra, né? Rapaziada, eu quero agradecer. Você ia falar? Se não entendeu, foda-se também. Primeiramente eu quero agradecer. Foi uma troca bem bacana. Que eu acho que vai deixar pra quem assistir aí um pouquinho de quebra de paradigmas e de preconceitos. Fica aí pra quem tá vendo, saber um pouquinho mais sobre o posicionamento tanto da gente, como pessoas de esquerda, de extrema esquerda, como também que nem todo mundo que é de esquerda é safado, maconheiro, não trabalha. Porque tem safado na esquerda e tem safado na direita. Não existe extrema esquerda, Exato, existe exato. esquerda. O que existe é extrema direita, que é os porra dos nazis, os porra dos Exato, fascistas. exato. Mas é melhor se posicionar como extrema esquerda. É um termo criado por esses malditos Exato. aí. Mas é melhor se posicionar assim, porque Pode crer. aí te associam a petista, Não é É. assim. lulista, então pronto, sou de extrema esquerda. O foda-se. termo extrema esquerda é para fazer uma equivalência principalmente com o nazismo. Porque a extrema direita é o nazismo. Então a extrema esquerda, obviamente, vai ser o comunismo. A esquerda, ela precisa ser radical. Ela vai na raiz. Ela precisa pegar o problema na raiz e acabar com o problema. E a raiz que a gente tem é essa democracia burguesa que a gente É o vive. bagulho da polarização. Não tem uma polarização se a gente só tem uma extrema direita reacionária e não existe uma extrema esquerda. Exato. Então não tem polarização. Exato. É diferente. É os reaça e quem tem a cabeça no lugar. Exato. Polarização de um lado tem um nazi e de outro lado tem um político. Porra, cara. Como diz o Medo e Delírio, polarização é meu pau na sua mão. Com esta frase, a gente vai encerrando o Zona Independente de hoje. Um grande abraço aí pra vocês. Ficou aí na tela pra vocês o Instagram da Staff, então vai lá, segue os caras. Tem shows aí chegando? Tem, mano. Se você deixar a gente falar Fala aí, rapidinho. por favor. Seguinte, na sexta-feira da semana que vem, no dia 7, a gente vai tocar lá em Osasco, num estúdio bem famoso, estúdio do Lau. Ah, o Lau. É, O lá Lau. Laudecir. A gente vai tocar lá com o Apollo 11, com o Brain Eaters, que é uma banda dos amigos nossos. No sábado, a gente vai tocar no Cafundó, lá em Pinheiros, próximo ao metrô dos Faria Limers, Bem em frente ao metrô. que é um evento chamado New Metal Never Die, New Metal Underground Fest, né? E aí, eu não me recordo o nome das bandas que vão tocar com a gente, mas vou passar a considerar, a escutar para saber se as bandas são boas. E no domingo, essa nossa mini turnê vai desaguar numa seletiva pra gente tocar lá num evento na cidade de Poá, no extremo leste da capital paulista. E é um evento seletivo e tal, e aí é pra tocar num evento chamado Rise Again Festival, né? Então, quem quiser aí comparecer em algum desses eventos, chama a gente lá no Instagram, a gente tem a nossa página, a banda de Staff, os flyers estão lá, consequentemente a gente consegue ver todas as bandas que vão tocar, e vai lá, Léo. Eu não sei se ia falar aí, mas dia 15 do 11 agora a gente vai gravar um clipe. Ah, isso é legal. É verdade, vocês inclusive estão convidando as pessoas Sim, para ir exato. participar. E aí vai ter uma limitação de pessoas aí, né? Na sala cabe 40 pessoas, mas isso aí inclui a banda Exato, e o cara que vai filmar, né? Então, assim, se vocês quiserem colar, galera, vocês estão convidados. exato. Poucas vagas, mas chama a gente lá que dá pra colocar mais um. Ensaio aberto, gravação do clipe na rua Teodoro Sampaio 462, conhecido como Red Star. Red Star. Isso aí, então vai ser lá. Tem lá o que você mandou, né, no grupo lá, pra como a pessoa faz e tal. Exato. A gente vai botar aqui na descrição também aí, quando a live sair. Vamos ver aqui no Vikings Bar, dia 25 do 10. É hoje, esse daí é hoje. Esse é hoje, né? Esse é. Esse aqui então já passou. Já foi. Esse já foi, gente. Bom, e aí vocês vão soltando aqui, então aí o Instagram deles, segue lá os caras e já vê a agenda e conhece um pouco mais, beleza? Um grande abraço, beijo! Valeu.